Estamos de volta com o link. Eu dei uma rápida saída da nossa redação, vim para outro estúdio aqui da Record News para conversar agora com o advogado Dr. Domingos Salles de Araújo. A gente vai falar sobre uma ação inédita no Brasil que está reparando danos causados aos aposentados devido aí à corrupção, atos de corrupção nos fundos de pensão. Dr. Domingos, como está sendo essa ação aqui no Espírito Santo? São ações que visam, na verdade, obter uma reparação de danos para aposentados e também empregados da ativa de grandes fundos de pensão. Vou nominar 3 deles aqui, que é o Fundo de Pensão da Caixa Econômica, que é a FUNCEF, o Fundo de Pensão da Petrobras, que é a Petros, e o Fundo de Pensão dos Correios, que é o Postales. O que ocorre é que ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 12 anos mais ou menos, esses fundos eram todos os fundos que estavam com o superávit muito elevado, estava com muito dinheiro em caixa. E, de uma forma ou de outra, usando dos cargos, usando dos benefícios que essas pessoas tinham, pessoas ligadas aos empregadores, quer dizer, gerentes, diretores dessas grandes empresas como Caixa Econômica, como Petrobras, como Correios, usaram deste cargo para, na verdade, causar este prejuízo aos fundos de pensão. E o prejuízo causado foi de magnitude muito grande. Você tem ideia, hoje os 3 fundos de pensão juntos devem estar com um rombo de praticamente 80 bilhões de reais. Agora, doutor Domingos, esse rombo, né, esse valor que o senhor está falando, que é muito alto, são 80 bi, acabou, quem pagou essa conta, quem estava pagando essa conta, era o aposentado. Na verdade, não só pagou, como está pagando. Porque, na verdade, se olhar o fundo de pensão, o princípio é que se o fundo de pensão der um prejuízo, todos os participantes são chamados a compor esse prejuízo. Então, esses participantes hoje, que são os aposentados que estão sofrendo de imediato, porque o pessoal da ativa vai sofrer mais à frente, eles estão, na verdade, pagando com o próprio bolso, algo em torno de 30% dos seus proventos para pagar esse rombo, e nada menos, nada mais do que 215 parcelas. São 18 anos, na verdade, que cada aposentado vai ter que contribuir para pagar esse rombo. O princípio, na verdade, do fundo de pensão, que mostra que o participante teria que arcar com o eventual prejuízo, ele é legal, desde que o prejuízo seja um prejuízo natural. Um prejuízo de mercado, um prejuízo de alguma situação natural, não um prejuízo decorrente de atos ilícitos de tamanha proporção como foi descoberto nessas ações penais da Lava Jato. Doutor Domingos, agora o que o senhor estava me dizendo é que na primeira ação que vocês entraram, vocês conseguiram provar e conseguiram ganhar essa ação. E agora isso tem já multiplicado, ganhado o país, porque várias outras pessoas, a gente está falando de empresas nacionais, multinacionais, né, empresas que podem, que tem pessoas no mundo, no país inteiro, que também estão sendo prejudicadas. Fabiano, essa ação ela foi uma ação realmente inédita, iniciou no nosso escritório, que a gente tem, na verdade, esse viés trabalhista. Quando chegou o caso para a gente, analisamos e optamos por discutir essa questão contra o empregador na Justiça do Trabalho, porque visualizamos que foram o quê? Os diretores do próprio empregador, os causadores desses prejuízos. E ingressamos no início, a primeira ação já tinha sido dada positiva naquela primeira reportagem que nós tivemos. O juiz, naquele caso, determinou realmente que a Petrobras, no caso, restituísse àquele empregado, aquele aposentado, tudo que ele pagou, tudo que ele viesse a pagar durante a ação, e que, a partir do trânsito julgado, que a Petrobras assumisse o rombo pelos 17, 18 anos que vão faltar. A partir dali, a situação realmente foi um clamor nacional. São mais ou menos 300 a 400 mil aposentados pelo Brasil afora que estão sendo prejudicados. Então, nessa situação, o escritório foi, na época, muito procurado, até por causa dessa repercussão toda. Hoje, só o nosso escritório, creio que a gente está advogando para aproximadamente de 15 a 20 mil aposentados. Lógico que nós estamos falando com ações
tanto individuais como ações coletivas, via associações e via sindicatos. Então, realmente um clamor nacional. Esse pessoal estava sem saída alguma e nós achamos até bom que nós iniciamos um caminho que hoje está sendo também copiado por outros escritórios, por sindicatos e tudo mais, e a intenção é que realmente ao final desse processo, que a gente espera que vai demorar talvez para encerrar uns 3, 4 anos, que essas pessoas tenham justiça realmente e que tenha de volta tudo que já pagaram ou que venham ainda a pagar, e que a partir dali o empregador se responsabilize pelos atos dos seus prepostos, pelos seus diretores, e assuma esse débito junto ao fundo de pensão. Doutor Domingos, a gente pode dizer, para a gente encerrar, como a gente já teve essa primeira ação, né, lá atrás, que teve 100%, né, o senhor estava vendo 100%, ganharam 100%, né, dessa ação, a gente pode dizer que tem já uma jurisprudência, mesmo com esse recurso, a chance desses outros aposentados também ganharem ação é alta. O que ocorre de lá para cá, como são inúmeras ações, nós temos hoje um balanço de que assim, está sendo muito mais favorável aos aposentados do que desfavoráveis. As poucas ações que estão, na verdade, ainda não com resultado positivo, nem está se tratando da questão de demérito, de culpa ou não, discutindo apenas se a competência é ou não da Justiça do Trabalho. E nessa questão, você tem ideia, nós temos hoje ações coletivas já julgadas favorável, no caso dos Correios, aos aposentados. O juiz entendeu que é competente, entendeu que é devido e determinou que pague em ação coletiva no caso dos Correios. Estamos com ações coletivas também no caso do pessoal da Caixa Econômica e também da Petrobras. Então, essas ações estão em curso. Nós temos as primeiras ações agora já chegando ao TST. O TST não julgou nenhuma questão de mérito ainda, porque simplesmente não está aceitando os recursos da empresa, mas numa primeira decisão que nós tivemos agora há pouco tempo, do TST, o ministro, não reconhecendo o recurso da empresa, abriu um parágrafo e disse: no meu entender, esta questão é de competência do Justiça do Trabalho absoluta, porque se busca o quê? A reparação de danos, e não está se discutindo aqui algo qualquer sobre previdência, sobre o custo da previdência, a forma que foi calculado ou nada. Na verdade, ele entendeu, e é o que nós estamos mostrando nas nossas ações, que se eu estou buscando uma reparação de dano contra o meu empregador, a competência lógica e nítida é da Justiça do Trabalho. O que o julgador poderia dizer é se o empregado provou ou não provou. Mas a quantidade de prova que a Lava Jato mesmo fez é inédita. O empregado jamais provaria essa questão. Então, na questão de responsabilidade, nós entendemos que ela está muito bem provada, até porque nós buscamos essa responsabilidade por 2 pontos. Pelo ato do gestor que fraudou o fundo e porque os empregadores, no caso a Caixa, a Petrobras e Correio, não fizeram o dever de casa. Qual é? É a obrigação legal deles fiscalizar o fundo de pensão. E durante esse período todinho, ninguém fiscalizou nada. Então nós estamos trabalhando com essas 2 vertentes e creio que esse pessoal vai ter de volta o que está pagando a duras custas. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Domingos Salles Araújo, conversando com a gente sobre essa ação inédita, né, que está reparando em danos de aposentados, né, com relação ao fundo de pensão da Petrobras, dos Correios e também da Caixa Econômica Federal. Ô, Penélope, eu volto com você no estúdio, daqui a pouquinho eu retorno aí no estúdio para a gente seguir com o jornal. Com você. Muito obrigada, Fabiana. Eu estou te esperando aqui, hein? Volta logo.